É isso aí, meus queridos, é isso aí, minhas queridas. Você que está aí nos acompanhando, louvado seja Deus. Agora nós vamos falar nesse momento da palavra de Deus, pureza de coração. Irmão Nathaniel, possa fazer a leitura aí que se encontra em Salmo 51, versículo 1 ao 17. Amém. Vamos para essa leitura para o seu crescimento espiritual. Vamos lá. Diz aqui o seguinte, essa palavra abençoada, louvado seja Deus, do versículo 1 até qual? Pronto, vamos lá então para você prestar bem atenção. Então vamos lá. Ao regente do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Batseba. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que me esmagar-te exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te compraz em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. É isso aí, meus queridos. Isso aí, minhas queridas irmãs, nós acabamos de ouvir aí uma leitura muito importante, Salmo de Davi, quando ele estava passando por momentos difíceis, né? Consciência pesada por ter cometido atos que não foi do agrado de Deus e que nunca é do agrado do Senhor, porque quando nós cometemos algum erro, logo a nossa consciência nos acusa, porque somos conhecedores da palavra de Deus. E Davi tinha plena certeza, quando caiu ali em si, ele começou a clamar a Deus por misericórdia, para que Deus pudesse perdoar ele dos seus pecados, para que ele alcançasse de Deus o perdão. Isso, irmãos, temos que entender que se nós não reconhecer nossos erros, nossos atos, nunca vamos alcançar o perdão de Deus. Como ele diz, lava-me e purifica com hisopo para que eu seja puro. Então, o único que pode nos limpar, apagar os nossos pecados, nossas transgressões, é o nosso Deus, mas é quando há um arrependimento de coração de verdade, quando você
Busca a Deus de todo o coração. Sem um arrependimento interino, não há como nós alcançar o perdão de Deus. Davi sabia que a única opção de manter o contato com Deus era alcançar de Deus o perdão. Porque a dívida ela só é perdoada quando nós pagamos. Mas a única forma de nós pagar a nossa dívida para com Deus é um arrependimento, porque dinheiro não paga, né, irmão Nathaniel? Jamais. Então, conforme está escrito, pastor Medeiros, o nosso irmão Pedro, ele diz, sabendo que não foi por coisa corruptível, como a prata e o ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Aleluia. Como ele disse aqui no versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha aí, a única forma da pessoa alcançar a pureza de coração é quando você reconhece os seus erros. Como ele disse, o versículo 17, que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Então, quando Deus olha para a tua situação, teu lamento que você está passando, o reconhecimento dos teus erros, então Deus apura ali os fatos como o juízo reto, e Ele, por ser nosso Pai, por ser nosso Criador, nos perdoa. Agora, o único perdão que Deus, a única culpa, o único pecado que Deus não perdoa a nós é quando a pessoa blasfema do Espírito de Deus, quando blasfema do próprio Deus. Então nós temos que entender o que é blasfemar do Senhor, porque muitas pessoas pensam que blasfemar é só falar, qualquer coisa está falando o nome de Deus, qualquer coisa está botando o nome de Deus na frente, pensa que falar em vão é isso. Não é. Temos que entender que Deus conhece o nosso modo de viver. Qual é a pessoa que acha feio toda vez que você fala no nome dele de bom? Não é? Como é que a pessoa vai se escandalizar se toda vez você... Maria é boa, né? José, meu amigo José, eita, homem bom, né? Será que ele vai se irritar por você falar que ele é bom? Quando alguém ouvir, você olha, mas o Francisco falou tão de bem de você, José. Ontem eu fiquei admirado da forma que ele tratava você, da forma que ele falava, né? Então Deus vai ficar zangado com você falar no nome dele. Toda vez que você for fazer algo, diz: Senhor meu Deus, exaltado é teu nome. Muito obrigado, Senhor, por passar mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por eu fazer essas coisas hoje que o Senhor me concedeu. Aí quando você faz alguma coisa errada, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Deus vai ficar com raiva disso, irmão Nathaniel. Então, quando a pessoa fala com sinceridade, com brandura, então fala mesmo um sentido de perdão, então Deus ele agrada-se. Mas quando a pessoa já guarda rancor, mágoa, ira, então acumula isso no coração, são coisas ruins. Jesus disse que é do coração do homem que procede os maus pensamentos, mortes, adultério, e essas coisas contaminam o nome, contamina o homem, conforme está registrado em Mateus capítulo 15. É isso aí, irmão Nathaniel, muito obrigado pelo comentário. E a irmã Miriam colocou lá no comentário um versículo que está escrito, né? Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus, né? Então, sem a pureza de coração, jamais veremos o Senhor. A pessoa que comete erro, como fala lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, né? Que o leito maculado, jamais a pessoa verá o Senhor. Então tem vários tipos de
ensinamento bíblico que a pessoa que mantém a santidade, essas pessoas vão ver Deus. Vamos ver, irmão Nathaniel, Mateus 5, versículo 27 e 28. Vamos lá, para a leitura, graças a Deus, estou com as escrituras aqui, irmãos. E logo em seguida você pode ler Mateus 15, versículo 19 e 20. Então diz aqui o seguinte: louvado seja Deus, Mateus 5, 27 e 28. Amém. E o 28: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, num coração já adulterou com ela. Amém. Agora Mateus 15, 29, para a gente entender, em nome de Jesus. Dando o mesmo sentido aqui, Jesus também fala do coração. Então vamos lendo para aprender. Louvado seja Deus, e no nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 15, o versículo 20 ao 29. Mateus 15, versículo 19 e 20. Amém. Então, graças a Deus, diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Pronto, então Jesus foi bem sincero aqui na sua palavra, que a pessoa, só olhar para a pessoa, dizer que ela é bonita, dizer que ela é linda, ou dizer que ele é feio, né, irmão Nathaniel? Porque é difícil a pessoa dizer que, a não ser quando é amigo, né? Ah, você é feio, né? Mas às vezes com brincadeira, mesmo que seja feio, às vezes a pessoa diz quando é amigo, né? É muito difícil a pessoa, a não ser quando ele faz muita raiva, né? O feio faz muita raiva ao outro e essa raiva se torna feio mesmo. Então, existe a pureza de coração. Porque se você olha para uma mulher e acha ela bonita, até no pensamento você acha ela bonita, não quer dizer nada, não quer dizer que você pecou. O que é dizer que você pecou se você começar a desejar aquela pessoa porque achou bonita e começar a maldar no coração, começar a fazer planos ruins. Então isso aí a pessoa comete pecado, né? Seja qualquer coisa. Por isso que a palavra de Deus: não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçarás as coisas que pertencem a teu próximo, seja qualquer coisa. Então a pessoa desejar as coisas do próximo, desejar a mulher do próximo, porque a pessoa tem uma mulher bonita, e o que acontece? Aí ele está cometendo erro. Por isso, assim, você fez a tua escolha, agradeça a Deus por ter feito a tua escolha. Se você não tem condição de comprar um carro, vai cobiçar o carro do outro, né? Se você não tem condição de comprar uma casa bonita, você vai cobiçar a casa do outro. Se você não tem condição de comprar nada que seja compatível ao que o outro tem, então não cobice, trabalhe, né? Trabalhe com o seu suor do seu rosto, você vai comprando as coisas, mas não comprar porque o próximo tem. Ah, meu próximo comprou isso, meu amigo, né? Eu tenho um amigo que comprou um carro, eu também vou comprar um carro, vou trabalhar, comprar o carro do mesmo jeito do meu amigo, né? Às vezes a pessoa compra fiado e não tem condição de pagar, quer dizer, cometeu dois erros, né? Além de ter cometido o pecado de cobiçar o que o próximo tem, e você vai comprar algo que sem condição de pagar, cometeu dois erros graves. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus continue te abençoando. E é o que Jesus disse: o que procede do coração, isso procede. O que procede do coração, isso é pecado, né? Que a pessoa, Jesus fez uma comparação ali, uma acusação que estava fazendo com seus discípulos, que ele estava acusando os seus discípulos de comer sem lavar as mãos, porque isso era uma tradição dos fariseus, que observava tudo que a pessoa fazia. Se comesse, de repente pegasse um pão sem lavar as mãos, ou algo para comer, ali já era algo de crítica, né? Se via algo de crítica, e para eles era pecado, porque estava transgredindo as leis dos fariseus, e deixar de observar o que era mais importante, o amor ao próximo, observar os mandamentos de Deus, como diz a palavra.
Irmão Nathaniel, ainda tem a palavra Gênesis capítulo 39, versículo 9. Vamos ver o que diz lá a palavra. Muito boa essa meditação, graças a Deus. Então já estou lembrado dela, os irmãos. Quando eu começar a ler aqui, muitos irmãos já vão lembrar em nome de Jesus Cristo aqui do fato. Vamos lá, diz o seguinte: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amém. Então vamos aqui para a palavra. Observamos aqui essa narrativa, observamos essa situação na qual observamos acerca que José ele foi para a casa de Potifar, ele era escravo e de escravo ele passou a cuidar de tudo do seu senhor, e Potifar tinha uma mulher, e essa mulher, vendo que José era formoso, ela cobiçou ele, sendo uma mulher casada, cobiçou ele e desejou se deitar com ele, e ela tramava isso no coração, e até o ponto dela falar diretamente com José, e ela falou lá com ele. O que José fez? José ele falou que não poderia se deitar com ela, porque ele pecaria contra o seu senhor e também pecaria contra Deus. Ele disse que não poderia fazer, porque ela era a mulher de seu senhor. E nós, observando o contexto aqui da palavra, observamos acerca que José ele evitou o mal, ele foi vigilante. Então a mulher falando ali com ele, ele disse essas palavras. Observamos que é muito importante nós mantermos a nossa pureza diante de Deus, conforme Jesus, o Rabino Maior, ele falou: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Então o adultério, ou seja, não existe diferença para Deus da pessoa pensar e da pessoa consumar o ato, porque se a pessoa já cobiça uma mulher no seu coração, para Deus já é adultério, porque a pessoa ali em qualquer momento a pessoa já dá margem para o adultério, já consumar o ato. Observamos a mulher de Potifar que ela olhava para José, então ao olhar ela cobiçou ele a ponto de chegar de querer se deitar com ele. Então chamando, mas José ele não tinha isso no coração, ele tinha um coração puro, por isso que ele não pecou contra o seu Senhor e nem contra Deus, e ele foi firme de dizer não, de fugir. Então nós temos que ter essa firmeza, nós temos que ter um coração puro diante de Deus, porque quando o mal vier, nós vamos se desviar dele, nós vamos fugir, assim como aconteceu com o nosso irmão José. Amém. Corretamente, né? Isso é um fato que aconteceu, uma história bíblica que nós deve trazer para os nossos dias de hoje, para trazer como exemplo, né? Você vê que ele era escravo e o seu senhor, sua senhora tinha poder sobre os escravos. Então ele preferiu pagar um preço alto, ser até mesmo açoitado ou ir para a prisão, resistiu firme, né? Porque escravo, o seu senhor era dono, fazia o que quiser, queria com ele, principalmente na forma que eles viviam naquela época, o escravo, ele sempre foi uma pessoa que não tinha pulso para reagir, ele não tinha poder para se defender, a não ser respeito mesmo. Então, como José diz a palavra que ele era bonito, e a mulher do seu senhor não cessava de cobiçar o homem, né? Não cessava de atentar a ele dia e noite. Diz que era dia e noite, todos os dias a molestava, né, o pobre do José. Então José, como temente a Deus, ele disse: olha, o meu Senhor me colocou sobre tudo, menos a sua esposa. Ele me deu aos seus cuidados, deu a administrar todos os seus bens, menos a sua esposa. Então
Isso, como é que eu deveria pecar contra o meu Senhor e contra Deus? Olha aí, irmãos. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim: não cobiçará a mulher teu próximo. Outro diz, é a palavra do Senhor, né? Que José foi muito obediente nesta palavra. Que Deus abençoe, que nós possamos ser obedientes também à palavra do eterno Deus. Vamos ver Provérbios 22:11, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos mais por essa leitura para você entender, complementando o sentido aqui para nós. Então são muitos versículos das Escrituras que nos dão um entendimento. Louvado seja Deus. Vamos mais. Então diz aqui o seguinte: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Graças a Deus. Então até uma boa posição quem tem o coração puro. Corretamente. Por quê? Será amigo do rei? Porque você fica contente por trabalhar para o rei e não cobiçar suas riquezas, né? Não cobiçar o seu ouro, sua prata, seja o que o rei tiver. Então nós temos que ter em mente isso no nosso coração. Louvado seja Deus. E existe mais palavra, irmão Nathaniel. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Graças a Deus, vamos lá, estudando as Escrituras para nosso aprendizado. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 11, diz assim o seguinte, vamos mais. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois é, né? Não se una com esse tipo de pessoas, para que você não venha também pecar. 1 Coríntios 15, 33. Pronto, aqui mais um versículo do mesmo livro. Vamos aqui dizendo, aleluia, diz o seguinte: não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se enganeis, preste bem atenção, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem até os bons costumes. Tem que ter cuidado nas conversas, nos que você ouve, nas suas amizades, para que você não venha se corromper diante de Deus. Isso é muito maravilhoso. Às vezes a gente para pensar, quando a gente passa assim um filme em nossa cabeça, né, um pensamento, volta lá por 10 anos, 20 anos atrás ou 30 anos atrás, o que a gente passou ali e pela misericórdia de Deus a pessoa passou ileso ali diante dos homens, diante das pessoas, mas diante de Deus às vezes a pessoa não passa, né? Nada passa despercebido diante de Deus. Tudo que nós faz está diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração e os seus olhos estão sobre nós, observando tudo que nós faz. Por isso nada passa impune. Vamos ver Efésios 4, 29, perdão. Amém. Vamos aqui estudando a palavra. Diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eita, irmão Nathaniel, né? Uma palavra bem forte, né? Bem interessante. O apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas às vezes a pessoa sem vigiar acaba falando muitas palavras que se torna pecado, né? Por que pecado? Porque machuca alguém. E essa pessoa, quando você faz que alguém fique triste por uma palavra que você fala ou eu falo, é pecado que a gente está cometendo. A gente tem que procurar se consertar cada dia. Aí existe aquelas palavras torpes, palavrão, né? Palavras de manipulação. Existe aquelas palavras que nós não devemos pronunciar, né? Que o mundo aí afora fala, palavras que são tristes diante dos olhos do Senhor. Agora outra palavra para nós encerrar aqui, o tempo corre rápido. Vamos ver Daniel capítulo 6 versículo 20 a 23. Veja aqui um jovem que também manteve a pureza diante de Deus,
e não foi condenado por falta, pelos seus pensamentos, nem por palavra alguma. Vamos lá, irmão Nathaniel. Então, graças a Deus. Então diz aqui: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Disse que não tinha pecado contra o rei, nem contra Deus. Por isso que Deus enviou seus anjos para o guardar. Veja bem. Por isso, irmãos, que devemos confiar em Deus, manter a pureza de coração. Isso devemos ter esforço, manter esforço todos os dias. Pecamos ou erramos, procuramos consertar diante de Deus para que possamos manter a pureza diante do Senhor. Não quer dizer que nós não erramos, não quer dizer que nós falhamos, porque todos os homens falharam. Não quer dizer que eu não tenho pecado, porque a palavra, João deixou bem claro, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então a palavra é bem claro, né? Se nós dizer que não comete pecado, então essa pessoa é puro. Então temos que entender que é puro e não tem necessidade de perdão. Então nós estamos aqui porque Deus é bom. É a misericórdia de Deus que nos alcançou. Não porque eu era justo, porque eu era melhor do que você, ou você era melhor do que eu. Não tem ninguém bom. Bom é Deus. Então, nós alcançamos a misericórdia de Deus pela sua bondade, a sua graça. Por isso que estamos aqui. Mano Nathaniel, o tempo encerrou. O tempo correu tanto que eu nem percebi. Então, vamos ver lá os comentários para nós encerrar. Amém. Louvado seja Deus. Então agradecemos, irmão, por ter acompanhado esse tema. Louvado seja o eterno nosso Deus. Vamos aqui para observar os comentários. Então, os irmãos na audiência, louvado seja o Senhor. Vamos mais. Muito obrigado no nome do Senhor e Salvador Jesus, o nosso Messias. Então vamos aqui acompanhando em nome de Jesus Cristo. Amém. E aqui na audiência nós temos aqui o irmão Douglas José. Ele diz: Pai seja convosco. Quero, irmão, oração por mim, irmão Douglas, obreiro e cooperador. E ele diz que estou desconsolado. Então, irmão, tenha fé em nome de Jesus. Deus vai fortificar a sua vida, basta você crer. Amém. E nós temos o irmão Luceval Castro, louvado seja Deus, perguntando o que aconteceu. E a irmã Jaqueline dizendo: Pai seja contigo, pastor. E Pai seja contigo, irmão Nathaniel. Que Deus abençoe os irmãos e faço das palavras da irmã Maria Helena as minhas palavras. Amém. O irmão Douglas, ele diz: estou muito aflito porque... E assim ele pede oração, louvado seja Deus, uma batalha espiritual e familiar. Mas ele tem um Deus forte, com certeza, irmão, basta crer em nome de Jesus. E a irmã Jaqueline diz: não há como se chegar a Deus sem ter um coração puro, porque só os puros de coração verão a Deus com certeza. Mateus 5:8. Você é alguém muito especial, continue humildemente diante do teu Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. E nós temos aqui mais, o irmão Douglas, ele diz: e para Deus tudo é possível, os humilhados serão exaltados. Com certeza, irmão Douglas, continue firme. Corretamente, é isso aí. Não tema. Você que está na nossa companhia, Deus abençoe pelos seus comentários. É isso aí, temos que manter a pureza de coração. Errar é humano, manter-se no erro é burrice, né? Como o ditado popular aí fora. Então nós temos que entender que ninguém aqui, todos nós somos sábios segundo a vontade de Deus. Nós alcançamos a sabedoria por meio do Espírito Santo. Então a pessoa que oculta pecado, ele está se prejudicando, vai se prejudicar
E esse pecado leva à morte, que é a morte eterna, quando não há um arrependimento. É necessário que haja arrependimento, como disse o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quer dizer ali em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos para que sejam cancelados vossos pecados e assim venha tempo de refrigério. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Abençoe cada ouvinte, abençoe, tem misericórdia do teu povo, irmão Douglas Borges ali, ajude ele nessa caminhada, para que o teu servo não venha desfalecer, não venha perder o ânimo, mas que se alegre na tua presença, que venha alcançar o teu perdão, que olhe pela família dele, que ele venha conseguir vencer essas batalhas do dia a dia. Dá sabedoria ao teu servo para que entenda a tua palavra. Abençoa o teu povo nos 4 cantos da terra. Abençoa o irmão Taniel, que aqui está comigo. Abençoa Aleluia. Cada ouvinte. Obrigado, Senhor. Quero agradecer a ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Nos perdoa se cometemos algum delito, falamos alguma coisa que não foi teu agrado, e abençoa a cada ouvinte, pois é em nome de Jesus Cristo que rogam tuas bênçãos. E aqui encerramos esse programa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais uma programação, e também sou muito grato pela audiência de todos vós. Então nos despedimos no nome santo de Jesus Cristo, e à noite você acompanha o programa Uma História para Contar pela Rádio Encontro com Deus às 19h30. É isso aí, até mais, até o próximo programa. Paz seja convosco. Paz seja convosco.